Seja bem-vindo ao seu podcast de consultoria financeira. E hoje nós estamos aqui com um assunto assim que está tirando o sono dos empresários. Reforma tributária. Esta pauta é uma pauta assim que esse ano não tem como não falar dentro do seu financeiro, na sua empresa, e nós estamos aqui com esse assunto e trouxemos, lógico, um especialista que é o Dr. Guilherme Minuso, que vai falar sobre este tema junto aqui com o meu sócio também, onde nós vamos relatar, falar de várias questões práticas, de como você tem que lidar, quais são as ações que você precisa ter mediante a toda essa pauta. Então, eu quero aqui apresentar um convidado muito especial, Dr. Guilherme. Seja muito bem-vindo ao nosso podcast de consultoria financeira, junto com meu sócio Alexandre Mello. Nós estamos aqui hoje de um assunto assim que as empresas perguntam para nós. E agora? Como é que vai ficar meu caixa? O que eu vou ter que fazer agora diante dessa reforma tributária? Então é sobre esse assunto. Eu queria que você nos ajudasse aqui a tirar todas as dúvidas dos nossos ouvintes, para que eles pudessem também, saber como se comportar no ano de 2026. E agora vamos se planejar, né, Nícia? Opa! Eu queria agradecer a Nícia, ao Melo, ao Outbox pela oportunidade de estar aqui falando desse tema tão relevante. A reforma tributária é sim um tema que é da atualidade. Há um tempo atrás a gente disse que é um tema do futuro, mas hoje é um tema da atualidade. As empresas precisam estar atualizadas, elas precisam estar atentas e, de certa forma, precisam estar em planejamento. Eu não digo mais se planejando, mas em planejamento, porque é necessário. Agora, 1º de agosto, a gente já tem a primeira etapa, depois de janeiro a gente já tem uma segunda etapa e por aí vai. Então, muito importante abordar esse tema, abordar também como esse tema impacta no fluxo de caixa e na parte financeira das empresas e deixar o empresário dormir tranquilo, de que a reforma tributária é uma mudança de lógica, é uma mudança tecnológica, mas é uma mudança também que vai trazer um diferencial competitivo para quem tiver em planejamento. Mas antes de começar, você acha que as empresas não estão se preparando, né? Eu tenho certeza. A gente, no início do ano, a gente participou de uma feira que é de joias aqui em São Paulo e também diversas feiras nível Brasil e para poder entender como os fornecedores estavam se comportando diante da reforma tributária. E a resposta é, estamos aguardando a reação do mercado para verificar como o mercado vai se comportar e a partir disso a gente toma uma decisão. Isso é muito complexo, porque o mercado e a economia brasileira tende a ser reativa, né? A reagir às mudanças. E a reforma tributária, como eu disse, é uma mudança de lógica e vai ter que mudar todo o planejamento da empresa. Então, assim, reagir pode ser muito prejudicial e muito custoso. Então, respondendo, realmente as empresas não estão se preparando e quem está se preparando é o que a gente está trazendo muito, vai sair na frente, vai ganhar mercado e vai ter diferencial competitivo sim diante da reforma tributária. Muito bom. E o que isso muda, Guilherme, na vida do empresário? Porque esse programa aqui é para os empresários, né? Então, saber o que vai mudar na vida dele é muito importante. Como é que a gente pode ajudar ele? Perfeito. As mudanças, elas vão ser muito significativas, porque hoje a gente conhece diversos impostos, né? ICMS, ISS, IPI, PIS/COFINS, enfim, diversos impostos. E deixando claro sobre o consumo, né? Existem os impostos sobre a renda, que são imposto de renda pessoa física, o IRPJ, a CSLL, e existem os impostos que são sobre o consumo, que são esses que eu falei. O que vai mudar são os impostos sobre o consumo. Deixa de existir todos esses impostos e passam a existir dois, que é a CBS e a IBS. Certo? Contribuição sobre bens e serviços, impostos sobre bens e serviços. Vale dizer que isso vem de uma sistemática do IVA, o IVA dual que vai acontecer aqui no Brasil, que é o Imposto sobre Valor Agregado, que diversos países do mundo já têm essa sistemática implementada e o Brasil está seguindo basicamente uma tendência mundial. Como existe hoje os impostos estaduais e municipais, que é o ICMS e o ISS, o Brasil não conseguiu unificar em um único imposto. Então, ele trouxe essa sistemática de contribuição sobre bens e serviços e imposto sobre bens e serviços. Tende-se a dizer que a contribuição de bens e serviços é um imposto da União e o imposto sobre bens e serviços é um imposto subnacional. Eles trazem uma sistemática única, quase na mesma apuração, a mesma legislação, mas os estados, através do comitê gestor, vão poder ali gerenciar esse imposto. Então, a partir
de 27, a gente já entra numa cronologia, né? A partir de 27, para de existir o PIS, a COFINS, e passa a integrar ali o CBS, que é a Contribuição de Bens e Serviços. Então, em 27, a gente já tem uma extinção total de um imposto, né? Isso é muito importante falar. E aí, a partir de 29, que começa a entrar o IBS. O IBS ele começa de forma gradativa até 2032, e aí em 33 o jogo já está valendo 100%. Ou seja, o futuro é hoje. O futuro é hoje. Ou seja, precisa se programar agora, realmente ter essa ação muito mais dentro de uma visão fiscal, de forma que esse cronograma dentro da sua empresa, né, possa realmente ser atingido e você não levar multa, porque tem multa, não tem? Tem. Então, essa é a lógica que a gente começa a fazer o planejamento. Por quê? A Receita Federal, o Comitê Gestor, na verdade, quando publicou o regulamento de IBS-CBS, ele disse o seguinte: a partir do momento dessa publicação, as empresas têm 90 dias para se adequar ao regime de transição. O que é o regime de transição? É você adequar seus sistemas internos, a emissão de nota fiscal, para que conste o campo de IBS e CBS na emissão. Então, o que acontece? A partir de 1º de agosto, já vai estar valendo a penalidade sobre essa regra. As empresas já teria transcrevido esse... de 26. De 26, esse prazo de 90 dias, e as empresas são obrigadas a estarem conformes, como a gente fala. Então, o que acontece? Quem não emitir nota com o campo de IBS-CBS com o sistema adequado a partir de 1º de agosto, sofre uma penalidade de 1% sobre o valor da operação. Nossa, isso não se fala. Isso não está se falando. Isso, nossa, olha só uma perda que você pode ter ali, né? De um pagamento de uma multa por uma falta de um conhecimento, ou até mesmo o empresário, às vezes, não ser tão curioso, ou lá, bater na porta da contabilidade e falar: e aí, o que está acontecendo? Se a contabilidade também não for lá, né? Não bater na porta do empresário e falar: olha, a gente tem uma situação aqui para resolver. E eu acho que tem um outro agravante também, que é a questão sistêmica também do negócio, né? Porque o sistema os RPs precisam ser atualizados também para que isso aconteça, né? Exatamente. Isso é um ponto muito importante, porque a gente precisa informar e atualizar o empresário, né? Não é só a contabilidade que tem que estar atenta à reforma tributária, não é só as consultorias, por mais que estejam. O que acontece? Quando o empresário ele consegue entender a lógica da reforma tributária, ele vai estruturar o negócio dele para isso e vai cobrar também quem está dentro do negócio dele. Então, assim, o empresário ele pode ter a sorte de o RP dele, de o sistema interno já se configurar por ser uma plataforma de expressão nacional. Mas ele pode também não ter configurado por não ter solicitado. Exatamente. Né? A contabilidade pode fazer essas adequações, mas ela também pode não fazer. Ela pode informar como pode não informar. E aí acontece um ciclo muito, muito curioso no mundo empresarial. É que o empresário ele fica refém, né, da implementação ou da tomada de atitude de terceiros. E ele precisa ter o controle do negócio dele. Então, ele precisa estar ciente de que, a partir de 1º de agosto, é obrigatória a saída fiscal de emissão de nota com o CBS, IBS e os sistemas adequados para que ele consiga fazer essa conferência, para que ele consiga fazer uma reunião gerencial contábil com o financeiro dele também, para já estar conforme com a reforma. E isso custa caro, né? 1% do valor da operação, se você colocar que 100% da sua operação ela é fiscal e que você fatura 1 milhão, quanto custa esse 1%? R$10.000 por mês. É um valor expressivo para o caixa. Lógico. Isso vai estar sendo cobrado onde? Isso vai ser cobrado pelo governo, né? A própria Receita Federal. As próprias guias de impostos. Vai vir uma multa complementar, né? Um auto de infração. Vai vir um auto de infração. Exatamente. Com esse 1% do valor da operação. Legal. Muito bom. E assim, uma das coisas que a gente toma muito cuidado, né, quando nós vamos falar com os nossos clientes, é trazer essa forma prática do dia a dia, né? Sim. Então, pensando em empresas que estão no Simples Nacional, né, e estão aí num processo, né? Quando a gente fala do segundo semestre, a gente tem que pensar no regime, na mudança de regime tributário. Exato. E como é que fica tudo isso, né? Porque qual é a grande sacada da reforma tributária, olhando os 3 regimes, né? Que a gente está falando de simples, nacional, de presumido e real. Como é que é tudo isso agora, olhando para a reforma tributária? Perfeito. Essa pergunta é muito importante porque eu considero que existem 2 regimes que são mais afetados, né, que é o simples e o lucro presumido. O lucro real ainda ele já vive um pouco do que vai ser a reforma tributária, Sim. Precisa de muitas adequações, mas ele já vive um pouco disso. Mas na questão do simples nacional, a gente precisa tomar muito cuidado, porque a lógica da reforma tributária é de um creditamento pleno.
O que é um creditamento pleno? É não pagar imposto em cascata. É o que eu comprar, o que eu tiver de imposto de produtos ou serviços que eu comprei ou que eu tomei, eu consiga me abater na hora de apurar da minha apuração fiscal, na hora de eu apurar o meu imposto. E quando você se trata do Simples Nacional, isso fica um pouco prejudicado. Por quê? Porque ficou definido o que com a reforma tributária? Que as empresas do Simples, elas não dão crédito pleno. Elas não dão crédito sobre o valor total da operação. Elas dão crédito correspondente à cota parte do imposto que ele recolhe dentro do Simples, que é reduzido. Olha isso. Então, olha assim, uma oportunidade que existe uma oportunidade de Tem planejamento. muito assim, o que a gente sempre ouve, não, eu não quero um presumido, que eu vou pagar muito imposto, Exato. lucro real jamais. Não, olha só, né? A reforma tributária tem alguns lados aí bem positivos, até para trazer o empresário a uma questão mais de profissionalismo dentro das empresas. Sim. Será que a gente pode encarar assim? A gente deve encarar assim, porque a informalidade, porque estar no regime do Simples ali, abrindo 1, 2, 3 empresas no Simples, pode ser algo que acabe findando com o fim da operação. Será que é o que deu certo até agora e agora a gente vai ter que... Exatamente. Eu acredito assim que nunca é tarde para mudar e nunca é tarde para expandir também um planejamento. Porque querendo que não, hoje muitas empresas do Brasil sobrevivem no Simples Nacional. Sim. E o Simples Nacional é um regime transitório de crescimento. Ele é um regime de oportunidades, enquanto você está crescendo e estruturando a sua empresa, mas ele é um regime que, se você tem uma mentalidade de crescimento da empresa e de expandir a empresa, ele é um regime que tem fim. Então, ele deve ser utilizado na proporção certa do negócio. E não gostar de estar no Simples, né? Porque tem algumas empresas que gostam de estar do Simples, gostam de usufruir desse benefício. E entender que um Simples é uma transição de crescimento e quando você cresce, você tem que adotar um regime mais benéfico. Uma transição Isso aí. né, de crescimento. Muito bom. Exatamente. E a gente fala também que o Simples não pode se tornar tão benéfico, principalmente para quem presta serviço ou vende para empresas. Porque, entenda comigo, se você compra, por exemplo, se você adquirir um sistema para consultoria financeira e esse sistema te emite uma nota de R$10.000 e você tem um sistema concorrente que te cobra R$9.500, que cobra R$10.500, ele cobra um pouquinho mais caro. Certo. Só que na hora da sua apuração contábil, você vê que aquele sistema que você paga de R$10.000 está no Simples Nacional e que ele não te gera crédito sobre aqueles R$10.000 de maneira completa. Mas o que te cobra R$10.500, ele te gera um crédito cheio. E fazendo as contas, a que te gera um crédito cheio no final do mês vai ser mais benéfico, porque não é só o valor que você desembolsa a título da prestação, e sim o valor que você se acredita no final do mês da apuração. Olha só. Então, pode ser que as empresas do Simples, eu digo pode ser porque tem que analisar caso a caso, mas na minha visão profissional vão perder mercado se prestam serviço ou vendem para empresas, porque as empresas vão buscar empresas que geram esse crédito cheio para poder se abater no final do mês na contabilidade. E você acha que tem a ver com o faturamento ou tem a ver com o tipo de serviço ou tipo de produto que as empresas trabalham? Tem muito a ver com o tipo de produto e o tipo de serviço. Por quê? Se eu vendo para consumidor final, se eu vendo diretamente, eu tenho uma loja, eu vendo para consumidor final, aquele consumidor final ele não vai ter, vamos dizer assim, a necessidade de abater o crédito da sua contabilidade, porque ele não é uma empresa. Sim. Então, querendo que não, você aí tem que analisar faturamento. Ok. Mas se você presta serviço para outra empresa, vende para outra empresa, necessariamente você vai olhar a atividade, porque se eu perder diferencial competitivo em relação a meus concorrentes porque eles não estão no Simples e as empresas preferem comprar porque não estão no Simples, aí eu olho para a atividade. Porém, o Simples também é ilusório quando você passa de uma faixa ali de 250, 300 mil reais. Quer dizer, então, se eu tiver, às vezes eu posso estar no Simples hoje, ter 2, 3 empresas no Simples hoje, e depois com a transformação eu passo para o meu lucro presumido, eu seja mais competitivo do que eu estivesse no Simples com 3 empresas. Exatamente, porque os seus concorrentes que vão estar no presumido no real, eles vão estar respondendo à reforma tributária. Uhum. Sim. Eles vão estar com a incidência da reforma tributária. E aí é onde entra o planejamento, que você deixar para se planejar depois, às vezes você perde uma janela de oportunidade que as empresas já abriram um novo cadastramento de fornecedores. Olha isso. E você não estava adequado. A gente tem feito algumas reuniões com grandes empresas e grandes empresas clientes nossas também, que a gente tem dito, olha, se você não começar a se adequar à reforma, as grandes empresas que compram de você não vão mais comprar. Sim. E teve alguns clientes que responderam e falaram, olha, lá em janeiro, que era para ser o plano inicial do governo, as grandes empresas já me mandaram uma nota técnica pedindo para eu me adequar, porque senão eles não pagariam a nota. Então, o que acontece? Quando a gente olha sobre essa ótica, pode ser que haja uma baixa de fornecedores que não se adequaram e haja uma janela de oportunidade
de novos cadastramentos de fornecedores. E se sua empresa estiver adequada, já tiver com isso em dia, você vai ter uma oportunidade de crescimento no mercado. Com certeza. Não, olha como tudo isso não abrange só uma questão fiscal, mas uma boa gestão financeira, né? De você escolher os fornecedores certos, de quem você vai passar a comprar, Exato. né? E quando a gente fala da parte de vendas, também, né? Porque Também. aí você pode usar isso como olha, nós temos crédito, né? Então, aquilo que você está oferecendo de um produto para ele ou um É serviço um benefício de venda. é um benefício. Uma forma da área comercial se beneficiar também. Exatamente. A área comercial tem que estar muito atenta a isso também, porque ela pode ter, em vez de ter que dar descontos, né? Ela pode falar sobre se creditar, né, dos valores. Então, isso vai Olha fazer com quantas que... possibilidades. Com certeza. E assim, principalmente por quê? Por que eu digo ainda mais que tem uma janela de oportunidade? Porque vão ter empresários que eles não vão ter inteligência tributária. E o que isso quer dizer? Eles vão dizer assim, vão perguntar para a contabilidade, quanto é que vai aumentar meu imposto? A contabilidade vai dizer, vai aumentar 10%. Ah, meu produto hoje custa 1.000, eu vou passar a cobrar 1.100. E aí vão atualizar ali seus clientes do aumento desse produto. Só que a lógica da reforma tributária não é essa. O creditamento ele vai estar destacado em nota. Se houver um aumento de imposto, você precisa calcular o seu produto com o imposto destacado e talvez não seja esses 10% dentro do produto. Porque hoje você já paga uma carga tributária. Sim. Então você tem que fazer um comparativo do que você paga hoje já está embutido no produto e o que vai aumentar, o que vai ser destacado e o que não. Então, assim, tem que ter uma mudança da inteligência tributária do planejamento para você ter diferencial competitivo. Então, às vezes, até aquele empresário que acha que está adequado para a reforma tributária, não, eu aumentei 10% aqui no preço do meu produto, eu fiz a minha contabilidade aqui, eu já estou pronto para a reforma. Vai perder mercado, porque não fez o cálculo correto dentro dos impostos. Então, tudo é planejamento. Olha como é assim, a gente está falando, né? Quando a gente fala de uma estrutura organizacional, financeira, de processos, enfim, ela é muito além, né? A gente tem que olhar o produto, a gente tem que olhar a forma que vende, a gente tem que olhar a forma de como compra, né? Então, agora, a reforma tributária, ela vai exigir muito mais desse conhecimento do empresário, para que a empresa, ela se torne realmente competitiva e ela fique no mercado ainda tendo a margem, né? Exato. Crescendo, tendo lucro, porque esse é o grande objetivo final, né? Exatamente. E eu faço um desafio, assim, a todos que estão nos ouvindo. Sentem em uma mesa com empresários e perguntem quantas mesas de reunião vocês já foram e falaram sobre a reforma tributária. Eu acredito que cabe numa mão se não for zero. Então, assim, os empresários eles precisam começar a sentar em mesas que falam sobre a reforma tributária, a conversar com a sua contabilidade e, principalmente, ter bons prestadores de serviços, consultores, advogados, que falem e tragam isso para dentro da empresa. Porque essa é uma mudança na lógica, como eu falei aqui no início, e essa mudança de lógica, ela tem que ter ela tem que vir de bons profissionais também, porque a gente sabe que o empresário ele está preocupado na compra, na venda, no crescimento do negócio, na gestão, Sim. nas pessoas, em tudo, mas ele precisa se atentar e estar informado para chamar bons profissionais à mesa e terem boas discussões de planejamento. Olha, como esse é um momento em que, assim, o empresário, ele tem que entender qual é o papel dele. Sim. E qual é o papel das consultorias realmente, né? Perfeito. E a consultoria, ela vem com esse objetivo realmente, para poder contribuir, fazer a diferença de um papel de especialista para cuidar do negócio de uma forma que o empresário não venha perder dinheiro, né? Perfeito. Porque uma das coisas que a gente escuta muito quando estamos nos nossos clientes é sobre o caixa, né? E o que isso afetaria no caixa da empresa, né? Então, assim, uma vez que a gente tem todo o segmento desse cronograma, uma vez que as coisas estão sendo feitas de forma correta, eu acredito que a gente não vai ter tanto problema. Mas e aquele empresário? Não, mas normalmente os empresários utilizam-se dos impostos para se fazer caixa, né? É aí que tá o Esse negócio. é o problema. Esse é o grande ponto da questão, né? A reforma tributária, ela traz diferencial competitivo, ela traz mudança de lógica, ela traz oportunidade de crescimento, mas quando se fala de caixa, ela é cruel. Ela é muito cruel. Por que ela é cruel? Porque, na verdade, toda a sistemática dos impostos agora vão ser feitas para pagar os impostos. Né? E o que hoje a gente sabe é que muitos empresários vivem com a alavancagem do imposto também. Sim. Né? E isso não é algo negativo, ou não é de se crucificar, não, a gente joga a realidade que nós temos hoje.
né? Até porque os prazos são muito dilatados, né? Então, o prazo de compra e o prazo de venda tem uma dilatação muito grande, né? Exato. Então, o empresário, às vezes, ele precisa se utilizar daqueles 20 dias, 20, 30 dias para poder Sim. fazer um pouquinho de caixa ali e conseguir Exato. suprir essa dilatação, né, de tempo. Ele paga a multa do não pagamento do imposto para poder ter a margem de caixa que ele precisa para pagar todas as contas Exato. folha. Por conta da dilatação dos prazos, Exatamente. né? Inclusive, empresas grandes fazem isso com os pequenos, Isso, né? Esse é o claro. grande problema, Esse né? é o grande problema. E aí o principal ponto são dois. Eu vou pontuar duas questões aqui que são inerentes à reforma tributária e que todo empresário vai precisar se adequar. O primeiro ponto é, nota fiscal, por si só, não gera mais crédito. O que é isso? Como é que traduza isso para a linguagem dos empresários? Quando você comprar alguma mercadoria ou tomar algum serviço que no final do mês você for fazer lá o débito e crédito do seu imposto para saber o quanto você ganhou e o quanto você vai pagar de imposto, a nota fiscal não serve mais. O que vai acontecer? O governo disse que não basta emitir a nota, tem que emitir a nota e pagar o imposto. Opa! Então, o seu fornecedor ou o seu prestador, ele precisa emitir a nota para você e pagar o imposto. Porque se você compra uma mercadoria, o fornecedor te manda a nota e ele não paga aquele imposto, no final do mês você não vai poder se creditar. E aí isso impacta demais o caixa das empresas. Por quê? Primeiro, eu vou comprar de fornecedores que não estejam no Simples, que me dêem um crédito cheio. Esse é o primeiro ponto. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, se meu fornecedor usa alavancagem de impostos para poder comprar e ter estoque e ele não paga o imposto, eu não me acredito. Então ele já não é mais um bom fornecedor para mim. Porque se eu chegar final do mês e tiver que fazer meu débito e crédito do imposto ali e eu não poder tomar esse crédito das minhas compras, o meu imposto vai ser basicamente cheio. Vai ser sobre toda a minha venda. Então isso é muito pesado para o empresário. Então ele precisa entender que ele vai ter um papel fiscalizador do fornecedor e do prestador de serviço dele. Não, o governo ele fez uma sistemática que eu vou cobrar os meus fornecedores. Mas existe como o empresário saber qual fornecedor que não está pagando e que eu não estou me acreditando? Existe. O empresário ele vai ter uma conta corrente fiscal. Basicamente. É até uma mudança da lógica de como trabalhar uma consultoria financeira e tributária, porque o que acontece? O empresário ele vai ter as notas ali emitidas a seu favor, das compras, enfim, de tudo aquilo que tiver dentro da cadeia de aquisição, e no final do mês a contabilidade vai conferir o que caiu de crédito dentro da conta dele. Nossa, então até os sistemas, né, de contabilização vão ter que também ser atualizados, né, de conciliação, olha... Exatamente. E assim, é um ponto que eu gosto de deixar muito claro, nem o governo está preparado para tudo isso, sabe? Era para desde janeiro essa regra transitória de destaque de nota tá valendo, era para ter o sistema uniforme de emissão de nota fiscal que está em andamento. Mas você acha, Guilherme, que... eu acho que uma das coisas que a gente sempre ouve, mas será que vai acontecer? Não, ou talvez não se fala tanto, até por causa esses excessos de mudança, ainda não está pronto o sistema. O que você acha? Você acha que vai rolar ou não vai rolar? Vai acontecer, já está acontecendo, como a gente comentou. As leis e as legislações, elas já estão postas, o comitê gestor está formado, já tem regulamento de BSCBS, as leis complementares aprovadas pelo Congresso e pelo Senado e sancionadas. Então, assim, é um risco que eu elevo a zero. Essa reforma tributária não acontecer. Agora... que as alíquotas ainda não estão definidas, a alíquota geral... Que eu ia te fazer, eu ia falar. Não estão definidas. Então, crava assim, qualquer alíquota. Eu acredito que vai estar em torno de 26,5%. Tá? Depois, os estudos tendem de 26... Cobra. Os estudos tendem a ser de 26,5% a 28%. Se eu quisesse fugir um pouquinho da pergunta, eu iria nesse campo. Mas eu acredito que possa ser 26,5%. Olha... E assim, uma das coisas que mais me chamam a atenção em toda essa questão quando a gente fala de fluxo de caixa é o quanto que a gestão financeira ela é importante para poder, esses níveis de desencaixe, que já é um problema do ciclo financeiro de todas as empresas serem totalmente desencaixadas, imagina, né? Hoje você não se aproveitar dessa possibilidade que existia, você
tem uma necessidade de rever os processos, de você ter a melhor margem e ser competitivo na sua estrutura para Exato. poder continuar vendendo com margem, né, Melo? Imagina. É isso aí. E o que você diz de 26,5% seria a alíquota cheia. A É. cheia. Ou seja, se eu conseguir me creditar, se eu conseguir fazer... Exato. Eu tenho algum tipo de alternativas para essa alíquota ser menor do que isso. Com certeza, a alíquota geral, né? A alíquota Tá. plena que a gente fala. Aí existem diversos setores também que vão ter benefícios, né? Vamos assim, de uma desoneração dessa alíquota, né? De um fator redutor que a gente chama. Então, profissionais liberais com registro de classe vão ter 30% ali de abatimento dessa alíquota. A parte de produtos médicos, serviços médicos vão ter uma redução aí de 60%. Olha. A parte do mercado imobiliário também vai ter uma redução de 70% de aluguéis de imóveis residenciais e comerciais, que diga-se que hoje não existe, né, o imposto, o ICMS ou ISS sobre locação, que na reforma tributária vai passar a existir. Isso é uma informação muito importante. Mas só retomando o ponto anterior, então esse é um fator que é determinante, que é a questão de que eu só me acredito daquele imposto que foi pago. Sim. Então eu vou fiscalizar o meu fornecedor, o meu prestador de serviço, para ver se ele pagou essa guia do imposto, e aí para eu poder me acreditar no final do mês. O segundo ponto é a questão do split payment. Eu acredito que todo mundo já deve ter ouvido aí no Instagram, na internet, sobre split payment. E se nunca ouviu, eu vou explicar de maneira muito simples. A instituição financeira basicamente vai destacar o seu imposto e vai repassar para o governo antes de você ver o dinheiro. De maneira muito, muito simples é isso, né? Ou seja, não dá mais para Caramba. aproveitar mesmo. Exatamente. O que acontece? Vão ter setores específicos, vai ter uma regulamentação própria do split payment, que na hora que você for lá e passar o cartão, na hora de você pagar o boleto, né, fazer o Pix, o que vai acontecer? Vai ter aquele dinheiro, em certo tempo, ele fica em nuvem, né, até ser repassado. Então, a instituição financeira, ela vai ser obrigada a saber, essa empresa é do segmento tal, a alíquota dela é X, eu vou destacar esse imposto, vou repassar para o governo e repasso o preço líquido para o contribuinte. E aí você já vai ter outro impacto de fluxo de caixa. Porque, querendo que não, aquele dinheiro nem vai entrar na sua Sim. conta. Ele vai para onde? Ele vai para a sua conta corrente fiscal, aonde vai ser feita, no final do mês, a apuração dos seus impostos. Sim. Então, isso também é algo que impacta, porque quem trabalha com alavancagem, quem trabalha com... vamos tirar a palavra alavancagem, mas até a rotatividade desse dinheiro, ou a aplicação desse dinheiro em diversos locais, até o dia de pagamento do imposto, vai perder esse fluxo. Então, isso impacta. Muitas empresas, elas estão preocupadas com isso. Agora, existem empresas que também estão felizes com isso. Porque empresas que têm fluxo de caixa saudável, Sim. sabe que muito concorrente vai morrer com isso. Com certeza. Olha, nossa, agora é uma guerra de gigantes, né? Porque não existe mais o pequeno nessa história, né? Na verdade, eu nem diria gigantes, eu diria é uma guerra de quem se planeja, né? Boa. Porque se a pessoa se planejar, mesmo ele sendo pequeno, e ele conseguir se utilizar de benefícios sobre essa nova legislação do regime tributário, eu acho que ele vai ser competitivo. Ele é pequeno, ele continua num preço onde ele consegue ser competitivo por ser pequeno, né? Porque a sua estrutura é toda pequena, mas ele se planejou. Sim. Né? Então é uma guerra de quem já está à frente. quem né? está à frente, quem se planejou. Exatamente. E aí vem de onde todas as nuances, né? Por exemplo, as empresas que são do lucro presumido, que hoje não tomam crédito de nada, por exemplo. Quem é de serviço no lucro presumido não toma crédito de nada. O ISS não dá direito a crédito, o PIS/COFINS não dá direito a crédito, né, que são do consumo, aí tem o IRPJ, a CSLL. Então, você acaba tendo uma possibilidade, com a reforma tributária, de ter esses impostos, mas com direito a crédito. Então, você pode ter diferencial, você pode reduzir preço. Nem todos os setores e nem todas as segmentações o imposto vai aumentar. Sim. Né? Eu posso ser um pouco utópico de dizer assim, na grande maioria não vai aumentar. Vai aumentar. Mas, assim, existem empresas em certas segmentações, em certos regimes, que podem se beneficiar bastante com o planejamento, porque não tem direito a crédito de nada hoje. Agora, eu posso também dizer, por exemplo, eu que sou advogado, profissional de classe, eu vou ter uma redução de 30%. Só que hoje, eu pago 5% e onde a gente está localizado, tem até o ISS fixo que pode chegar, que é 1%. Então, com a regra da IBS, eu vou para uma alíquota de 18%.
Então vamos dizer assim, vamos falar que tá tudo cheio. Eu pagaria 5 de ISS e 3,65 de PIS e COFINS. Eu pagaria 8,65. Eu vou para 18. E assim, o que é o meu maior custo financeiro hoje do meu negócio? É mão de obra. Mão de obra não dá direito a crédito. Entende? Então, querendo que não, a minha alíquota e os meus valores vão aumentar muito. Sim. Porque os meus sistemas, todas as minhas despesas, eu vou me creditar disso, tá ótimo, mas eu não vou conseguir chegar numa alíquota ali de 8%, a não ser que eu tivesse muito custo ou que eu pudesse utilizar essa mão de obra para poder ter direito, né? Então, aí vai ter diversos planejamentos que a gente vai ter que olhar dessa perspectiva. E aí, falando nessa sua última fala, você disse onde nós estamos localizados, eu tenho alguns benefícios. Então, obviamente, a gente sabe que existem benefícios fiscais em regiões, né? Sim. Isso vai mudar? Vai mudar bastante, porque um dos princípios e pressupostos da reforma tributária é o fim da guerra fiscal, né? E o que a gente contribuinte chama de incentivo ao crescimento, os caras chamaram de guerra fiscal. Por quê? Porque ia lá um estado e dava um benefício determinado de ICMS, um benefício de um terreno a ser comprado de uma maneira diversa, um benefício de RPJ-CSLL, para aquela indústria se instalar na região. Então, assim, você tem uma grande indústria, você vai proporcionar para mim um desenvolvimento econômico e social, gerando emprego, gerando renda e desenvolvendo a minha região, então, eu quero você aqui. Né? A região da Bahia, também conhecida como grandes fábricas ali, enfim, a região Nordeste, ela tem uma perspectiva de benefício muito grande. O Espírito Santo, né, é muito conhecido. Minas Gerais também. Minas Gerais é muito conhecido com esses benefícios fiscais ali para e-commerce. E várias empresas se mudaram para Minas Gerais, fizeram todo o investimento, né? Exatamente. Santa Catarina também, os portos, né? Tudo isso são benefícios que, vamos dizer assim, fomentaram e cresceram a economia durante muito tempo. E a guerra fiscal, para a reforma tributária é isso. Então, o que a reforma tributária propôs? Ela propôs de que os estados vão parar de conceder benefícios de redução de alíquota e tudo mais para ter as empresas lá. Agora, a lógica muda. Vai ser uma única alíquota por segmentação, e aí vai ser definido no comitê gestor as segmentações que vão ter um benefício ou não vão ter ou tudo mais, mas em regra aquele estado não vai ter mais autonomia para poder dizer assim, não, as empresas que se instalarem aqui vão ter tal benefício, não vai parar de existir. E óbvio, ainda vai existir um fundo de compensação. Quem tem o benefício fiscal vai ter um fundo de compensação para utilizar desse benefício. Em alguns casos, durante 10 anos, outros casos até o fim da transição. Então, vão poder se utilizar, mas vão precisar planejar também o fim desses benefícios. E permanece, na verdade, um único local de maneira muito estratégica para a economia, que é a Zona Franca de Manaus. Né? Esse permanece. Esse permanece. Legal. Por causa da questão do IPI e todas o fomento econômico que a Zona Franca ela teve durante todos esses anos na economia, então ele perdura. Tá? Muito bom. E olha só, uma das coisas que a gente sente que é dor, né, nas empresas é sobre precificação. Sim. Né? Então, agora, com uma alíquota, né, principalmente nas empresas de serviços, né, a gente percebe que aquilo que poderíamos ter crédito que não vamos ter, né? Como é que fica isso, né? Porque a gente está falando também de contratos que vão perdurar aí os próximos anos. Os contratos estão vigentes, então, né? Os contratos são vigentes, tem contrato de longo prazo que é vigente, né? Tipo, 5 anos, e agora vai ter que ser... Como é que vai ser isso? O que o empresário tem que fazer? Esses contratos de longo prazo, eles já deveriam... Lembra que a gente falou no início que quem está em planejamento está correto? Porque esses contratos assinados em longo prazo, pelo menos em 2026, 2025, já deveria ter sido olhado pela ótica da reforma tributária. Tá? Por quê? Existe uma cláusula específica, por exemplo, para algumas imobiliárias que a gente atende, a gente fez lá a cláusula de reequilíbrio contratual com base na vigência da reforma. Então, o contrato já prevê um reequilíbrio quando passar a vigorar a reforma e tiver aí essa incidência desses impostos. Então, as empresas que trabalham com licitação pública, que trabalham com grandes empresas multinacionais ou que trabalham com contrato de consultoria de longo prazo, elas devem ter uma cláusula de reequilíbrio contratual claro. Por quê? Porque isso vai ser algo natural do mercado. Então, assim, precisa se preparar, precisa se planejar. Por quê? Porque esses contratos, eles precisam prever isso, tá? Então a gente pode aqui dizer que
esse é um momento em que precisa ser revisado todos os contratos, Perfeito. já ser feito um aditivo, Sim. né, colocando ali para o cliente, né, olha, devido à reforma tributária, é possível ter aqui um aditivo, já aproveita, já coloca os aumentos que você que já esqueceu de aumentar teu contrato por medo de perder teu cliente, já usa isso como pretexto, porque esse é o momento de mudar tudo, né? Exato. E aí sofre um risco, né? Porque aditivo ele precisa ser assinado pelas duas partes. Então, querendo que não, se a empresa não aceitar ou não quiser aditivar esse contrato... Então, mas ele não vai ter saída também, né? Porque, assim, se não for ele, tudo bem, né? Não, mas aí é a oportunidade que ele tem de abrir o bid para poder, aquilo que você falou, Sim. já para poder selecionar novos E... fornecedores, né? Perfeito. Mas olha só, Então mas vamos olhar por um lado aqui, de quem está prestando o serviço, e falar o seguinte, eu estou me preparando para a reforma tributária e eu vou te dar economias no próximo ano, porque eu vou para o regime tributário do lucro presumido, que se você que está saindo do simples, vá para o presumido, vá para o real, para você dar mais crédito para o teu cliente. Isso. Então Olha aí. Precisa ter um diferencial. É isso. Não é simplesmente pegar o contrato e falar, vamos fazer aqui então tem que ser estratégico. Exato, tem que ser estratégico. Porque o que na verdade, o prestador de serviço, ele precisa mostrar para o seu cliente? Ele precisa trazer o contrato e falar o seguinte, olha, esse valor que a gente combinou, ele passa a ser um valor líquido e eu vou te mandar uma nota e um boleto com um valor a mais de tanto de X que são os impostos destacados. Por que isso não vira caixa para mim? Porque isso vai para sua conta corrente para no final do mês você abater dos seus impostos, que antes não acontecia. Olha só. Então, o prestador de serviço ele precisa começar a trabalhar com valor líquido, mas... obviamente trazendo previsibilidade para o cliente dele para saber de quanto vai chegar aquele boleto. E não adianta virar o ano em janeiro e você mandar um boleto a maior para o seu cliente, porque ele vai reclamar e ele vai te achar despreparado. Sim. Então você precisa emitir um comunicado, você precisa fazer uma reunião, você precisa fazer um alinhamento para falar, olha, a lógica é essa, a sistemática é essa, você precisa que eu sente com o seu consultor da transição da reforma, você precisa que eu sente com a sua contabilidade, te mostre que isso aqui é uma verdade, vamos trabalhar dessa forma. Por quê? Porque o imposto ele não passa a ser uma obrigação só minha, ele passa a ser um direito seu também de no final do mês se acreditar sobre isso. Então eu acredito que o ramo de prestação de serviço, principalmente, ele vai trabalhar sobre uma lógica de preço líquido. Entende? Muito, muito bom. E olha, são assim, ações que a gente está falando aqui, que são estratégicas, para qual objetivo? Para que o negócio continue dando lucro. Perpetue, né? Exatamente. Então, a gente está falando de precificação, que é um tema, que é uma das maiores dores, né? Porque quando a gente fala de precificação, geralmente a gente está falando que o cliente, ele olha o que o concorrente está fazendo, né? Ele olha o que o mercado anda fazendo e esquece de olhar a sua verdadeira estrutura, né? Exato. Então, a gente passa a ter um grande problema quando, diante de uma reforma, diante da reforma tributária, se você não se atualizar, não atualizar o teu preço, né? Não é mais a concorrência ao mercado, né? Exatamente. E assim, eu retorno a dizer que com inteligência tributária você consegue ter oportunidades. Porque tudo que a gente vem falando aqui pode causar um certo espanto até para o empresário, de ele falar assim, putz, eu vou entrar num beco sem saída, a mudança vai ser tão brutal que talvez meu negócio não sobreviva, mas assim, com inteligência tributária, você vai conseguir fazer seu negócio crescer. É o que a gente acredita fielmente, né? Que as empresas estruturadas, que as empresas planejadas, elas vão ter um crescimento notório no mercado. E é como você comentou nisso, que assim, a escolha do regime, tudo isso, porque, eu falei agora que a alíquota plena ela não está definida pelo governo ainda. Eu acredito, como profissional, minha opinião profissional é que ela só vai ser definida após as eleições. Porque isso pode gerar um impacto econômico a fim de desbalancear e político. Não, um impacto econômico que desbalance a economia ou até a visão sobre o governo, que isso prejudica as eleições de forma política. Essa é uma visão não adentrando nas questões políticas, mas trazendo esse ponto que é relevante. Eu acredito que a alíquota só vai ser instituída depois. Pode ser instituída antes, eu posso estar aqui tendo uma opinião equivocada. Porém, as empresas do Simples Nacional, por exemplo, elas vão poder escolher um regime híbrido, que é um regime de continuar no Simples e nos demais impostos e recolher IBS e CBS por fora, destacado na nota. Só que como eu vou fazer essa opção se eu não sei nem qual é a alíquota que vai estar vigente? Então, como é que vai ser a sistemática? Então, assim, é muito complicado, porque o governo ele também está em período de adaptação, como os empresários estão.
Não tá todo o jogo colocado na mesa para a gente saber todas as regras e tomar uma decisão. Então, setembro é logo ali, Sim. né? As empresas simples precisam tomar essa decisão, depois vai se renovar também essa possibilidade, mas você tem que analisar o seu negócio. E assim, se o governo ele tá dizendo que em agosto começa a penalidade, que setembro você precisa tomar uma decisão, é porque já bateu na porta. Né? Eu não consigo analisar demonstrações contábeis, SPEDs, DCTF, FD, ECF em 15 dias para te dar uma decisão de como você fazer um planejamento para sua empresa. Isso precisa ser construído. Né? O projeto da reforma e da transição é um projeto longo e que, assim, a gente aconselha as empresas, e é o que a gente faz lá no escritório, no Minutos Advogados, é justamente instituir um conselho transitório de reforma, ou seja, você vai ter um advogado, um contador, financeiro, dentro desse conselho para tomar as decisões da transição da reforma, de reprecificação, de entrada, de saída de fornecedores, de estrutura, de como você vai fazer isso acontecer. Então, assim, se agosto, setembro e janeiro já estão logo ali, é o momento de uma tomada de decisão. Olha só, né? Então, um comitê, né, Melo? É isso aí. Um comitê Montar fiscal, Montar um comitê. um comitê contábil e um comitê financeiro, né? Então, tudo isso para poder ter o lastro, né, que é o que vem pelo financeiro, para poder gerar os insumos para contabilidade e a parte fiscal garantir realmente aí as possíveis reduções, né, ou melhor, o não aumento desse imposto que é o grande vilão aí do fluxo de caixa, a gente pagar um imposto elevadíssimo por ausência de uma inteligência tributária. Olha o quanto isso influencia aí na gestão das empresas para este ano que tá aí, ó, estourou e é assim, é a transformação tributária da última década realmente, né, que não vem acontecendo durante anos uma mudança e foi agora isso, então a gente precisa estar realmente aí fazendo, mudando, transformando para que você possa se tornar, ou melhor, permanecer competitivo aí no mercado, né? Bem, a gente falou aqui muito sobre a questão do Simples Nacional, né? Até porque aquilo que você comentou, eu acho que foi fantástico, sobre o crescimento, né? Sim. Agora as empresas, elas vão ter que, para esse novo passo que é para o presumido. E falando um pouquinho mais sobre a questão do presumido aí na reforma tributária, eu acho que vale a pena explorar um pouquinho mais aí, porque vai ser um grande desafio. Agora deixa de ser simples, agora passa a ser presumido para o real. Sim. Fala um pouquinho mais sobre isso. Pronto, perfeito. Eu acredito que também um dos regimes que mais vão ter impacto é o do lucro presumido. Opa. Tá? Por quê? Porque, vamos lá, vamos falar diretamente do imposto que hoje o lucro presumido paga sobre o consumo. O PIS e a COFINS. Né? Então, no lucro presumido hoje, você paga PIS e COFINS 3,65 sobre seu faturamento. Ou seja, faça chuva ou faça sol, você vai pagar 3,65 sobre o seu faturamento. E a tendência, e aí eu falo tendência porque eu não sei a alíquota geral ainda da reforma tributária, é que a CBS ela gira em torno de 8% a 9%. Tá? A CBS, que é quem vai substituir o PIS e COFINS. E um dos pressupostos da reforma tributária é o creditamento amplo, é você se creditar de quase tudo que o negócio ali tem de consumo ou de prestação de serviço dentro do negócio. Então, entenda, no lucro presumido hoje você paga 3,65 do seu faturamento bruto. Perfeito. Com a reforma tributária, você vai passar a pagar 8 a 9 de CBS, que vai substituir o PIS e COFINS. E sobre regime de creditamento, ou seja, a gente vai aumentar basicamente 5 pontos percentuais sobre a apuração desse imposto, mas vai dar direito a crédito. Aí você me pergunta, mas por que vai ser tão impactado? Porque como hoje as empresas de lucro presumido não têm direito a crédito PIS e COFINS, eles não têm isso mapeado dentro do negócio. Olha só. Eles não sabem como estruturar o negócio para ter crédito. E às vezes eles contratam prestadores informais, prestadores no Simples que não geram crédito, eles não têm isso ali alinhado com a contabilidade, ficar mandando essa documentação fiscal para a contabilidade, porque isso não vai influenciar em nada na apuração de PIS e COFINS daquela empresa. Então, assim, não são só essas empresas que saíram do Simples que querem escolher um regime. As empresas do lucro presumido, que são aquelas que faturam até 78 milhões e optam por esse regime, elas devem se atentar, porque vai mudar a lógica. E agora, em janeiro, vai passar a ser instituído o CBS. O CBS vai aumentar a alíquota, vai até ali uns 9%, e vai dar direito a crédito. Então, assim, possa ser que seu negócio zere esse imposto, Sim. e você pagava 3,65 de PIS e COFINS, e possa ser que aumente ou permaneça na alíquota cheia se você não tiver uma estrutura para tomar os créditos que o seu negócio dá. Então, por que eu falo isso? Porque hoje o lucro real, ele já segue um pouquinho da lógica Sim. da reforma tributária de crédito de PIS e COFINS. Por quê? Porque o crédito PIS e COFINS no lucro real é 9,25
e tem creditamento sobre os insumos da operação. O lucro presumido não. Então, quem está no lucro real, e até vamos dizer assim, é o que se comenta nas mesas, que o lucro real é muito mais burocrático, que tem que ter nota de tudo, que tem que ter tudo muito mais organizado, o lucro presumido vai passar a ter essa sistemática, né, de ter o crédito sobre o CBS. E aí, são duas decisões importantes que os empresários geralmente tomam para ir para o presumido ou para o real. Primeiro é a lucratividade no negócio, porque o presumido ele presume o lucro do seu negócio e o lucro real é o lucro mesmo que o seu negócio dá. E o segundo ponto antes era o PIS e COFINS, porque se o meu negócio não dava tanto crédito de PIS e COFINS, eu ficava no presumido que eu pagava sobre faturamento. Só que com a reforma não, eu vou pagar a alíquota independente, não difere se é no presumido ou no real, a alíquota de CBS é uma só. Mas aí eu faço uma pergunta. Se a gente tiver uma empresa no presumido e tenho que fazer tudo isso que eu faço para o real, por que eu não transformo a minha empresa direto para o real? Vai ser o quesito da lucratividade, tá? Então, assim, hoje o comércio ele tem uma presunção de 12,8, né? E aí aplica as alíquotas, uma geral ali na linha final, se você colocar 6 pontos alguma coisa de RPJ CSLL com adicional. E aí você vai ter que entender a lucratividade do seu negócio. Não vai ser mais o PIS e COFINS que vai definir o seu planejamento. Então, muitos empresários que estão no presumido por causa do PIS e COFINS podem reanalisar a estrutura de apuração de regime do seu negócio para talvez ir para o real. E eu tenho mais lucratividade, eu tenho mais vantagem fiscal indo para o real do que ficando no presumido. O real você vai poder efetivamente ter todas as suas despesas e apurar o imposto sobre o seu lucro, que é o que todo empresário gosta, né, de fazer. Então, assim, o que acontece? Que o presumido, às vezes, que eu percebo vários clientes nossos, né? Que o presumido, ele é como se fosse... Você pode enganar sobre a lucratividade, né? Sim. Porque eu posso não ter lucro e Sim. ter que pagar um presumido porque é uma presunção de que eu tenha lucro. Exatamente. E aí, às vezes, ele tá fazendo isso no negócio dele porque o PIS e COFINS ia onerar muito. Porque, vamos dizer assim, se a gente vai para 9,25 e não tem crédito, você aumenta 5 pontos percentuais, 5,5 pontos percentuais de tributação do seu negócio, que é quase o valor do IRPJ-CSL na linha final. Então, assim, você acaba fazendo um jogo de eu não vou para cá porque aqui me prejudica aqui, eu fico aqui porque aqui me prejudica, mais menos. E quando acontecer a reforma, é justamente isso que você falou. O empresário vai ter que olhar para a lucratividade. Porque se no trimestre ele não der lucro, ele vai estar pagando o CBS, tanto pagaria no presumido quanto no real, e vai ser a lucratividade que vai ditar o regime que você vai escolher. Então é uma boa hora para contratar também uma consultoria de planejamento tributário para entender se o lucro presumido vai ser mais viável. Porque além dessa mudança do CBS, teve recentemente, agora em dezembro, que muitos empresários não sabem, o aumento de 10% na base tributável do lucro presumido quando ultrapassa o faturamento de 1.250.000 no trimestre. Então, a base de cálculo aumentou. Então, assim, o presumido ele tá ficando mais oneroso e ele presume um lucro que às vezes você não tem e que você fugia por causa do PIS e COFINS. E aí, agora, com a reforma tributária, vai se unificar o CBS. Ou seja, o lucro real e o lucro presumido vão pagar a mesma coisa de CBS. Quantas oportunidades a gente vê aqui. Olha só, eu não posso deixar de perguntar, porque eu tive uma solicitação de um empresário que hoje paga DIFAL. Sim. E aí, como é que fica, né? E foi uma pergunta, e aí, Nisso, como é que fica essa questão do DIFAL na reforma tributária? Hoje em dia, o ICMS, ele é uma sopa de letrinhas, né? Ele tem DIFAL, ele tem ST, ele tem monofásico, ele tem o normal. Enfim, o ICMS, ele vai parar de existir, né? Lá em 32. De 29 a 32 de forma gradativa. Final de 32 acaba, 33 ele é extinto, tá? Mas o DIFAL, ele vai parar de existir justamente porque a reforma tributária, ele traz uma sistemática de apuração de imposto pelo destino. Ou seja, onde o produto é consumido, né? Vai ser, teoricamente, aquele imposto recolhido. Então, o DIFAL ele vai passar de existir. A única exceção dessas questões todas é o combustível, que vai continuar sendo monofásico. Mas aí é um ramo específico, um produto específico, mas o ST, o DIFAL, toda essa sistemática, ele tende a parar de existir com o IBS depois da transição. Então, vai ser um imposto apurado sobre o destino. Muito bem. Isso em todos os segmentos? Isso em todos os segmentos, só não nessa parte de combustíveis. E temos uma outra dúvida. Você falou do IBS, você falou do CBS. CBS e o IS.
E o IS, É, muito não importante. foi falado do IS, Muito né? importante. A regulamentação do IS ainda não está toda colocada na mesa, né? Mas o IS é o imposto do pecado, né? É o que chamamos do imposto do pecado. E aí tem uma contradição, né? O governo faz um IVA dual e coloca mais um imposto. Então seria o terceiro imposto dessa cadeia, dessa sistemática, né? Mas o IS, ela vem para, vamos dizer assim, fechar uma cadeia de que é uma cadeia que eu acredito que seja mundial. Né? Não é algo do Brasil. E o que é essa cadeia mundial? É a preservação ao meio ambiente. Né? É um movimento mundial essa preservação ao meio ambiente. E o imposto do pecado, ele vai nesse caminho. Ele tributa aqueles produtos que eles são nocivos ao meio ambiente. Então, ele tende a onerar mais aquilo que é nocivo ao meio ambiente. Então, isso é importante. Claro, tem a questão da bebida, do cigarro, que hoje a gente já sabe que tem impostos um pouco mais altos. Mas carros, né, que são poluentes, vão entrar nessa sistemática, por isso que tende a ganhar mais força a parte híbrida, a parte elétrica relacionada a isso. Então, o IS é um imposto sobre o pecado, né? Então, é um imposto que vai ser colocado em produtos que eles são nocivos ao meio ambiente. Ele é acumulativo? Não, ele não é cumulativo. Você vai pagar IBS, CBS e ISS. Ele não se acumula dentro da base deles, como a gente fala. Mas ele é um terceiro imposto que vai incidir sobre aquele produto. Ou seja, os 26,5% vão ter 26,5% mais o IS. Entendi. Exatamente. De produtos que são nocivos ao meio ambiente, que vão estar incluídos lá no rol desse imposto. Olha só. É isso aí. Bem, uma dica que a gente pode deixar aqui para a gente finalizar para o empresário. O que você deixaria? Eu deixo que a mudança de lógica que a reforma tributária trouxe é uma mudança que você precisa trazer para o seu negócio de maneira sistemática e planejada. Ou seja, se você vê a reforma tributária chegando, olhe para o seu negócio como um planejamento que precisa acontecer, uma transição que você precisa olhar e que você precisa ter bons profissionais ao lado para você crescer. Enquanto todo mundo da mesa estiver falando que a reforma tributária vai aumentar imposto, olhe para a reforma tributária e diga, eu vou crescer o meu negócio com ela. Não torne a reforma tributária um bicho de 7 cabeças. Torne um aliado estratégico para o seu crescimento. Eu acredito que essa é a virada de chave que o empresário precisa ter com a reforma tributária. Ele precisa parar de sentar em mesas que reclamam da reforma tributária e sentar em mesas que estruturam um negócio para essa transição e para ganhar mais dinheiro. Aí a virada de chave acontece. Muito bom. E acho que essa dica também se munir de pessoas que estão voltadas a isso, né? Então, Exato. como a gente falou no comitê, né? O comitê onde tem lá o fiscal, o jurídico e o financeiro. e o financeiro, né? E as pessoas estratégicas de dentro da empresa. Então, assim, se munir de bons profissionais é essencial. A primeira palestra que eu fiz sobre reforma tributária foi há 3 anos atrás. Então, lá eu dizia que era um futuro. Lá eu dizia que era um projeto esquelético. Hoje, eu digo que é uma realidade que as empresas precisam se estruturar. E, assim, é como tudo na vida. O mercado varejista, o mercado de serviço, o mercado industrial, ele tem seus desafios. Se você senta na mesa com pessoas que reclamam desse mercado, você vai cair nessa narrativa. Mas se você olha como oportunidade, você vai crescer. Então, assim, senta em mesas que trazem soluções para a reforma tributária, não só a problemática. E é lógico, né? Nós estamos num podcast que você tem que pensar fora da caixa, né? E pensar fora da caixa é você ter uma gestão financeira que não é o quadradinho. E é lógico, né, Mel? A gente precisa aí falar para o empresário o recado certo para ele, como é que ele tem que pensar esse ano. Senão, o que vai acontecer com ele no próximo ano, hein? Na verdade, assim, eu acho que o empresário precisa se planejar, né? O planejamento é o mais importante aqui de tudo isso que a gente falou, né? E fazer reserva de caixa também, né? A gente precisa pensar em como fazer uma reserva de caixa para o ano que vem, por conta de todas as coisas que o Dr. Guilherme falou e que vão afetar diretamente o caixa da empresa. Exatamente. Então, essa previsibilidade para este ano vai fazer total diferença para você. E, claro, se você não tiver, vamos dizer, e o pilar do financeiro, ele é muito importante para a parte contábil e para a serenidade dos dados que estão lá transmitidos em balanço, Sim. no DRE, e aí que a partir daí começa um planejamento tributário, dos dados contábeis. Então, a consultoria financeira é a realidade do negócio que, transmitida para a contabilidade, vai transformar em dados contábeis que, a partir daí, a gente consegue executar um planejamento. Chegamos ao fim do nosso podcast de consultoria financeira e eu não posso deixar de agradecer essa grande oportunidade de levar esse conhecimento, né, a todos aqueles que estão vendo o nosso programa. E, doutor, onde a gente te encontra?
A gente tem as redes sociais do escritório, que é Minuso Advogados, com 2 Es, e o meu pessoal é Dr. Guilherme Minuso. Nós temos escritório também aqui em São Paulo, na Vila Olímpia, e em Aracaju também temos uma sede, tá? E a gente trabalha aí com esse ramo empresarial e podendo atender e trazer informação para os empresários, né? E queria agradecer o convite, a presença, falar um pouco desse tema tão importante que é a reforma tributária. Doutor, a gente vai se ver, não é verdade? Nós temos um super evento da reforma tributária e você que é ouvinte desse canal, tá mais do que convidado, siga nossas redes sociais, siga as redes sociais do doutor, você vai estar por dentro dos próximos eventos sobre reforma tributária. Você não pode ficar de fora, você precisa seguir esse cronograma, siga o nosso canal, porque tudo que compete a esse tema nós vamos trazer para você. Perfeito. Esse evento vai acontecer aqui em São Paulo pensado Opa! na informação para o empresário, pensado em estender, ouvir as dores. Lá você vai poder fazer perguntas, vai ter um conteúdo direcionado para o ramo empresarial e vai poder imergir ainda mais nesse conteúdo que a gente falou brevemente aqui, mas que a gente vai aprofundar lá e vai ter oportunidade também de falar um pouquinho do seu negócio e como isso vai ser, e como essa reforma tributária vai refletir diante do seu negócio. É uma oportunidade para, assim, cada segmento, trocar ideias, um network, vai ser fantástico hein, esse dia. Quero só ver. E com grandes profissionais lá para poder falar um pouquinho mais para vocês. Muito bem. Bem, meu sócio, muito obrigada por nós hoje aqui estarmos juntos. Obrigado você. E, lógico, não deixe de seguir esse canal e vai ter outros podcasts que vão trazer muito conhecimento. E se alguém tiver dúvida, pode mandar perguntas pra gente, né? Verdade. Que a gente vai... Né, deixar aqui e a gente também vai responder, né, e quero que você saiba o seguinte, esse podcast é para você, para que você pense fora da caixa, não é verdade? Porque não é uma consultoria tradicional, é algo que realmente você precisa ter para mudar a tua história, para fazer do teu financeiro algo profissional, que como aqui o doutor comentou, né, gere lastro, gere acuracidade de informações para sua contabilidade e também aí fazer um bom planejamento. E como diz nosso lema, né? Transformar a vida das pessoas através do sucesso do negócio. Perfeito. É você que nós queremos transformar, a tua empresa que nós queremos transformar.